Bem, olá, eu sou o professor Rogério. Bem, então, no último vídeo que eu gravei aqui com vocês, a gente estava falando um pouquinho sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial, né? Então, falei um pouquinho aqui da política, das zonas militares, né? De como é que os Estados Unidos e a União Soviética se tornam a maior potência mundial e, né? E também, né, sobre a criação da ONU e como é que a ONU ela surge como uma força, né, neutra para tentar, né, acabar com os problemas, né, que poderiam vir a ocorrer no final da Segunda Guerra Mundial. Bem, então hoje nós vamos começar a falar um pouquinho aqui, né, sobre a criação do Estado de Israel. Então fazer um contexto todo, né, da política e da história, né, do povo judeu e como é que em 1948 houve a formação do Estado hebraico, né, o Estado de Israel, e como é que surge os conflitos, né, que foram resultados da formação do Estado de Israel, que tanto, né, gera impacto para a sociedade mundial até os dias de hoje, né, sempre levando em consideração esse fato. Né? Então, né, vamos dar início aqui. Né? Então, quando a gente, né, providenciar aqui, que às vezes me atrapalha para variar, né? Então, quando nós falamos em formação do Estado de Israel, né, então nós temos que estudar toda a história, né, do povo hebraico até o século XX e como é que essa história, né, culminou, né, chegou ao fim, né, com a dominação, né, e a criação do Estado de Israel. Bem, então, né, logo bem claro aqui, né, então, muitos dos conflitos que ocorrem até os dias de hoje é resultante do processo de independência de Israel. E esse processo de Israel ainda está gerando muitos problemas para o mundo, para a política mundial até os dias de hoje. Bem, então, nós vamos falar um pouquinho aqui do sionismo britânico. Então, algumas fontes afirmam que a primeira grande onda migratória moderna, conhecida como a primeira Aliyah, né, que é hebraico, né, começou em 1800, né, em 81, quando os judeus fugiram dos pogroms, né, na Europa Oriental. Outras, no entanto, apresentam dados que demonstram o fluxo de imigração judaica proveniente da Europa entre os anos de 1880 até 1829. Tinham como destino, e a sua maior parte, os países americanos e não palestinos, né? E não a Palestina, para onde se dirigiu um número minoritário de judeus até o início da Segunda Guerra Mundial. Bem, então, o sionismo ele tem início nesse processo, né? Nessa busca dos judeus a buscarem um refúgio, um local onde eles pudessem se desenvolver e organizaram um grupo, né, que cobrasse as autoridades mundiais na formação de um Estado hebraico, né, na região da Palestina. E isso, né, foi ganhando força, né, foi ganhando fôlego, até em 1948 houve a consolidação do Estado israelita. Então, enquanto o movimento sionista já existia em teoria, o Teodoro, né, Reis, né, no caso, foi creditado como fundador do sionismo político, um movimento que, inspirado no nacionalismo alemão, pretendia estabelecer um Estado judaico na terra de Israel, buscando a solução estadista para a questão judaica. Então, em 1896, o Reis publicou, né, traduzindo para o português, o Estado judeu, que ofereceu uma visão de um futuro Estado judaico na região. No ano seguinte, ele presidiu o primeiro Congresso Mundial Sionista. Então, no caso, ele queria, né, no caso, o Theodor Reis, ele queria buscar, né, ele pretendia, né, a fundação do Estado hebraico na região da Palestina, que segundo eles teriam direito, por conta que os romanos expulsaram os judeus da região no ano de 70 depois de Cristo, e depois disso os judeus, né, se espalharam pelo mundo e se caracterizaram como um povo sem pátria. E isso, né, vai fazendo com que, a partir de quando o Reis, né, os movimentos sionistas, eles começam a chegar nos Estados Unidos, eles vão ganhar cada vez mais visibilidade, né? E com isso eles vão ter uma simpatia maior das grandes potências mundiais.
e isso vai culminar na formação do Estado hebraico em 48, mas que nós vamos ver como é que foi esse processo. Então, a segunda aliá, né, que foi de 1904 a 1914, começou após o pogrom, né, de Kishinev, né, cerca de 40 mil judeus se estabeleceram na Palestina. Tanto a primeira quanto a segunda onda de imigração foi principalmente de judeus ortodoxos, porém a segunda aliá, né, também vieram alguns socialistas pioneiros e criaram o movimento de kibbutz. Né, no caso, em 2 de novembro de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o ministro britânico de Relações Exteriores, o Arthur Balfour, emitiu, né, o que ficou conhecido como Declaração de Balfour, no caso que dizia: o governo e sua majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu. Então, a pedido de Samuel Montagu, né, e o Lord Curzon, né, uma linha foi inserida na declaração na declaração afirmando que seja claramente estendido que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos da comunidade não judaica na Palestina, ou os direitos de estatuto político usufruídos pelos judeus e qualquer um outro país. Bem, então, nessa questão, as imigrações para a Palestina se tornam cada vez maior por conta da perseguição dos judeus, né, no leste europeu, e isso vai fazer com que o governo britânico ele comece a mudar o seu ponto de vista e comece a declarar uma possibilidade da formação do Estado hebraico na Palestina. E isso vai fazer com que, né, esse movimento ganhe cada vez mais força, e isso vai ser, né, culminante, né, para essa consolidação. Bem, então, a Legião Judaica, um grupo de batalhões composto, sobretudo, por voluntários sionistas, havia assistido os britânicos na conquista da Palestina. A utilização do termo ambíguo, então, lar nacional, alarmou os árabes, de forma que, a aplacá-los, no dia 7 de novembro de 18, então, o Reino Unido assinou com a França a Declaração Anglo-Francesa, declarando como objetivo comum de ambos os países a libertação final e completa dos povos que muito vêm sendo oprimido pelos turcos, e o estabelecimento do governo nacional da administração na Síria, no Iraque e na Palestina, cujas autoridades derivam de livre exercício da iniciativa de escolha por parte da população indígenas, né? Então, as populações locais. Então, no entanto, em 1919, no memorando governamental, né, interno, o Balfour então declarou que não tinha intenção de consultar os habitantes da Palestina sobre as suas aspirações, contrariando assim a declaração de 1918, então a declaração de Balfour de 17. Então, na sua promessa, não prejudicar os direitos civis e religiosos da comunidade não judaica da Palestina, então a oposição árabe, e esse plano levou ao distúrbio de 1920 na Península, né, então na Palestina, e a formação da organização judaica conhecida como Haganash, então a defesa em hebraico, da qual mais tarde se separaram os grupos de Irgun e Lihi, né? Então, no caso, né, a Inglaterra ela vai começar a ter um posicionamento mais favorável aos judeus, né, de uma certa forma ou de outra, prejudicando, né, aqueles que não eram judeus na região. Então, isso vai começar a gerar alguns conflitos, né, por conta de que os judeus, os não-judeus, começam a se sentir prejudicados nesse momento, principalmente por conta da criação do Estado da Síria, do Iraque, e também por conta, né, dessa certa dificuldade, né, de apoiar uma formação de um Estado também islâmico na região, e simplesmente lutar apenas pelos direitos, né, do Estado judaico. E nós vamos dar continuidade. Então, em 1922, a Liga das Nações concedeu ao Reino Unido um mandato na Palestina com a condição semelhante à Declaração de Balfour. Então, no caso, a população da área neste momento era predominantemente muçulmana,
enquanto na maior área urbana da região Jerusalém era majoritariamente judaica. A terceira reunião, a terceira Ali, né, que foi de 1919 a 23, e a quarta Ali, que foi de 1924 a 29, trouxeram cerca de 100 mil judeus para a Palestina. A partir de 1921, os britânicos sujeitaram a migração judaica a cotas da maioria do território designado para o Estado judaico foi alocado, né, para a Transjordânia. Então, no caso, a Liga das Nações, né, que tem esse emblema aí atrás, então ele vai começar de uma certa forma ou de outra, a apoiar, né, essa forma de recolonização da Palestina pelo povo judaico, a partir, né, da terceira, da quarta e da quinta AIL, né, no caso, levando uma população significativa para a região. Mas isso vai fazer com que as tensões na região se tornem cada vez maiores. Então, a ascensão do nazismo na década de 30 levou a quinta Ali com um fluxo de 250 mil judeus para a região. Então, este fluxo provocou a revolta árabe de 1936 a 39 e levou os britânicos a conter a imigração através do Livro Branco de 39. Então, com países de todo o mundo recebendo refugiados judeus fugidos do Holocausto, um movimento clandestino conhecido como Ali Bet foi organizado para transportar os judeus para a Palestina. Pelo final da Segunda Guerra Mundial, os judeus representavam 33% da população da Palestina, enquanto eram 11% em 22. Então, com isso, né, o Holocausto, a perseguição dos judeus na Europa, vai fazer com que a sua fuga para a região da Palestina fosse acentuada cada vez mais. E isso vai acentuando as tensões, né, principalmente por conta, né, de que as nações vitoriosas da Segunda Guerra Mundial não tinham a intenção realmente de apoiar a causa muçulmana, apenas, né, ressaltar assim, um aliado novo ali na região. E com isso também nós temos os interesses, né, dos soviéticos também ali na região, que vai também, né, de uma certa forma ou de outra, não vai ser tão incisivo, né, na tentativa da formação do Estado palestino também na região. E isso vai aumentar a tensão, que vai se tornar conflitos bélicos na região. Bem, então, após a Segunda Guerra Mundial. Então, após 1942, com a rejeição do Livro Branco de 39 por parte dos líderes sionistas, o Reino Unido tornou-se cada vez mais envolvido num conflito violento com os judeus. Vários ataques armados foram levados a cabo pelos sionistas contra alvos britânicos, dos quais destacam o assassinato do ministro britânico Lord Morley, no Cairo, em novembro de 44, né? E pelo Stan Gang, então liderados por Itzhak, né, Samir. E a explosão do hotel King do rei Davi em Orgun, liderado, né, por Menachem Begin, né, no caso em 1946. E no início de 49, o governo britânico, percebendo o encargo político, né, percebendo um encargo político e econômico que estava a ser o conflito palestino, decidiu acabar com o mandato e declarou que era incapaz de chegar à solução aceitável para ambos os lados, judeus e árabes. Então, no primeiro momento, o movimento sionista começa a também realizar atos violentos contra postos britânicos, como uma forma de pressionar os britânicos a formar o Estado hebraico já no final da Segunda Guerra Mundial. E com isso, e com o aumento das tensões, os ingleses simplesmente se consideram incapazes de solucionar o problema e negam, né, e acabam com o mandato de proteção da região. E isso dando início à formação do Estado judeu. Então, aqui nós temos a foto, né, do hotel, né, King David, né, o rei Davi, né, que foi atacado pelos próprios judeus, né? Então é um ponto também importante para a gente trazer para os dias de hoje. Bem, então a partilha da Palestina pela ONU, né? Então como é que a ONU ela pensava em dividir esse território? Então a recém-criada Nações Unidas, né, recomendou que a aplicação do plano de partição
da Palestina aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas através da resolução 181 do dia 29 de novembro de 47, propondo a divisão de dois países estados, um árabe e um judeu. Segundo esta proposta, a cidade de Jerusalém teria um estado de cidade internacional, um corpus, né, separatum, né, então administrada pelas Nações Unidas para evitar possíveis conflitos sobre o seu estatuto. Bem, então, no caso, foram divididos, né, o Estado de Israel, né, no caso, criando um Estado palestino dentro dessa região. Então, em azul seria, né, o território israelita, né, judaico, e a parte em laranjas seria o Estado islâmico, né, o Estado muçulmano na região. E o maior entrave entre as duas novas possíveis nações foram exatamente a questão da cidade de Jerusalém, que é uma das cidades mais emblemáticas da história da humanidade até os dias de hoje, porque ela é uma cidade sagrada considerada pelos judeus, pelos muçulmanos e também para os cristãos. Então, colocando ali um impasse significativo, né, gerando mais problemas para serem solucionados pelas Nações Unidas, que teriam que resolver o problema nesse momento. Então, a partição proposta pelo Comitê das Nações Unidas para a Palestina, a UNSCOP, né, que é pela sigla em inglês, então concedia um terço populacional de judeu de 56% do território, deixando aos 2/3 árabes 44% da terra. Então, a divisão demográfica dos dois, né, putativos dos países significava que o Estado árabe deveriam viver 818 mil palestinos, hospedando 10 mil judeus. E no Estado judeu haveria 448 mil palestinos, entre 499 mil judeus. E o novo Estado judaico detinha a grande maioria das terras férteis, de 1.200 aldeias palestinas, aproximadamente 400 estavam incluídas no seu interior. Então, no caso, eles vão, né, fazer uma divisão onde as terras cultiváveis, a maior parte dela ficará com, né, os judeus, e mesmo dentro do território judeu ainda restaria, né, 400 aldeias, né, palestinas. Então, nós temos que levar em consideração isso. Então, era como colocar fogo no pavio, né, no barril de pólvora. Né? Então, o fato é que isso foi muito mal organizado, e isso vai gerar consequências até os dias de hoje. Então, nesse sentido, a agência judaica aceitou o plano, embora nunca tivesse afirmado que limitaria o futuro Estado judaico à área proposta pela resolução a resolução 181. Então, a 30 de novembro de 1947, a Alta Comissão Árabe rejeitou o plano e, na esperança de que o assunto fosse revisto, uma proposta alternativa apresentada. Nesta altura, a Liga Árabe não considerava ainda uma intervenção armada na Palestina, a qual opunha a Alta Comissão Árabe. Então, nesse caso, os árabes eles tentam argumentar com a ONU, mas a ONU, né, ela não tinha mais apelos, né, para conseguir reverter a situação, levando em consideração que o Israel, quando se forma, eles não pretendiam manter o mesmo território, o território que fica resolvido na resolução 181. E isso vai levar à expansão territorial também dentro daquele cenário. E isso vai, né, causar as guerras que nós vemos. Então, no dia seguinte à rejeição do plano, o conflito armado estendeu-se por toda a Palestina. A organizações paramilitares sionistas, em especial da Haganah, né, e os voluntários internacionais que lhe juntaram, iniciaram, né, o que David Ben-Gurion chamou na defesa agressiva, na qual qualquer ataque árabe seria respondido de forma decisiva, com a destruição do lugar, a expulsão de seus moradores e a captura da posição. Em março de 1948, foi colocado em prática o Plano Belat, né, com o objetivo de capturar aldeias, bairros e cidades árabes.
Então, nesse contexto, né, aquilo que foi colocado ali, Israel não respeitou a Resolução 181 e iniciou seu processo expansionista dentro do território. E isso vai agravar as tensões entre os dois países. E isso vai apenas mergulhar o cenário que já era extremamente, né, caótico, né, levando a guerras cada vez mais sequentes. Então, no mês seguinte, dois importantes acontecimentos geraram onda de choques através da Palestina e de todo o mundo árabe. A morte de Abi al-Qader, né, no caso de al-Hamas, al-Husseini, então defendendo a aldeia árabe de al-Kastal, então o massacre da aldeia de Deir e Sim, então perpetrado por Irgun, né, e pelo Sten Gang. Então, este acontecimento levaram os países árabes a reunidos, né, na Liga Árabe a considerar a intervenção na Palestina com os seus exércitos regulares. Então, a economia árabe palestina demorou, né, desmoronou e 250 mil árabes palestinos fugiram de forma, né, e foram expulsos. Então, os acontecimentos nesse conflito vão gerar cada vez mais mortos e refugiados, e também por conta, né, de que Israel começa a anexar de uma forma compulsória, ou sem permissão, ou sem relato nenhum da ONU, sobre esses novos territórios que eram de controle árabe na região. E isso, né, vai provocar muitos conflitos. Então, a independência de Israel. Então, no dia 14 de maio de 1948, um dia antes do fim do mandato britânico, a agência judaica declarou a independência, nomeando o país de Israel. No dia seguinte, 5 países da Liga Árabe, Egito, Síria, Jordânia, Líbano e o Iraque, apoiados pela Arábia Saudita e pelo Iêmen, invadiram o território do antigo mandato britânico da Palestina, iniciando a Guerra Árabe-Israelense de 1948. O Marrocos, o Sudão, o Iêmen e a Arábia Saudita também enviaram tropas para ajudar os invasores. Então, após um ano de combate, um cessar-fogo foi declarado e uma fronteira temporária conhecida como Linha Verde foi estabelecida. Os territórios anexados à Jordânia tornaram-se conhecidos como Cisjordânia, Jerusalém Oriental, e o Egito assumiu o controle da faixa de Gaza, que é uma região onde, teoricamente, é um lugar de uma área neutra, onde palestinos e judeus teriam que conviver, né? E com isso, né, vai se gerar mais ânimos aflorados, né, se colocando assim. E isso vai gerar os conflitos da década de 50, de 60, de 70, de 80, até os dias de hoje. Então, Israel foi admitido como membro das Nações Unidas em 11 de maio de 49, durante o conflito de 1948. 711 mil árabes, de acordo com a estimativa das Nações Unidas, ou cerca de 80% da população árabe anterior, fugiram do país. O destino dos refugiados palestinos de hoje é um grande ponto de discórdia no conflito israelo-palestino. Em retaliação, os governos de diversos países árabes e muçulmanos iniciaram uma política de perseguição e expulsão de sua população judaica, que resultou no êxodo de cerca de 700 mil pessoas, a maioria, né, assim, absorvida por Israel entre o final da década de 40 e o início da década de 70. Então, dentro desse contexto todo, quem mais sofreu foram os civis, né, que, de uma certa forma ou de outra, estava sendo, né, prometido a eles um país onde eles teriam a paz, né, e a reconstrução da sua vida após o Holocausto, mas foi, né, um local ainda continuou muitos conflitos que vão, né, causar problemas cada vez mais decorrentes. Então, nos primeiros anos do Estado de Israel, o sionismo, trabalhistas, movimentos sionistas liderados pelo então primeiro-ministro David Ben-Gurion, dominava a política israelita. Então, esses anos foram marcados pela imigração maciça dos sobreviventes do Holocausto e um influxo de judeus perseguidos na terra árabe,
Então, a população israelense aumentou de 800 mil para 2 milhões de pessoas entre 48 e 58. Então, a maioria dos refugiados que chegaram sem posses foram alojados em campos temporários na cidade de Ma'aborot. Né? Em 1958, mais de 200 mil imigrantes viviam nessas cidades tendas. Então, como se fosse, né, acampamentos. Então, a necessidade de resolver a crise levou Ben-Gurion, né, a assinar um acordo com a Alemanha Ocidental, que desencadeou protestos em massa dos judeus que eram contrários à ideia de Israel fazer negócios com a Alemanha. Então, no caso, né, os judeus começam também a se revoltar por essa proximidade novamente da Alemanha por conta, né, dos campos de concentração, por conta, né, do Holocausto, que foi uma das marcas da Segunda Guerra Mundial. Então, durante a década de 50, Israel foi atacado constantemente por militares, principalmente da faixa de Gaza, que estava sob o controle egípcio. Em 1956, assim, Israel criou uma aliança secreta com o Reino Unido e a França, destinada a recapturar o canal de Suez, que os egípcios tinham nacionalizado. Então, nós vamos falar um pouquinho mais, né, quando a gente for falar da Guerra de Suez. Então, apesar da captura da península do Sinai, Israel foi forçado a recuar devido à pressão dos Estados Unidos e da União Soviética, em troca de garantias de que o direito marítimo de Israel ao Mar Vermelho pelo Canal de Suez. Então, ali é uma região bem emblemática até os dias de hoje, que é o canal, né, a Península do Sinai, que é uma região onde liga o Nordeste da África ao Oriente Médio. Então, ali, né, o canal de Suez, ele é um ponto que acelera o processo de navegação, ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. E por ali, uma grande parte da população, da produção, produção agrícola que chega à Europa, ali da região do Oceano Índico, né, ele é levado. Né, e isso vai fazer com que a região fosse bem disputada. E até os dias de hoje é uma região rica, né, assim, por conta né, da presença do comércio, né, principalmente da passagem dos grandes navios ali na região. E no início da década seguinte, Israel capturou Adolf, né, Eichmann, então um dos criadores da solução final, né, escondida na Argentina, e trouxe para o julgamento. O julgamento teve impacto importante sobre a conscientização do público sobre o Holocausto. Então, o Eichmann, né, foi a única pessoa executada por Israel, embora o John Damajanjuk, né, tivesse sido condenado à morte antes de sua condenação ser anulada pela Suprema Corte israelita. Bem, então, no caso, eles conseguiram prender um dos líderes mais importantes, né, do nazismo, e eles tiveram a pena capital ali pela justiça hebraica, né, pela justiça israelense. Isso foi um marco, né, também na história desse país, né, tão recente. Então, aqui é que fica uma certa pergunta, né, que nós vamos responder com o passar do tempo, do nosso conteúdo. Então, a não formação do Estado muçulmano é justa? Né? Ela se justifica? Né? Então, hoje, quando nós olhamos para o mapa, os conflitos geracionados dentro desse contexto, esse movimento, ele se justifica? Então, isso é próprio ou não? Então, com essa pergunta aqui, eu termino a apresentação aqui com vocês. Né? Então, eu fico aqui, né, muito grato, né, pela atenção de vocês, né? Muito obrigado por estar me acompanhando aqui, né? E trazer a possibilidade, né, de lançar luz a esse debate tão importante, né, que ganhou força nas últimas semanas, e como é que isso, né, regulariza as histórias desses países. Beijo, então, agradeço aqui para vocês, né? Se você gostou aqui do vídeo, deixe seu like, né? Se você não é inscrito no canal, se puderem, né, fazer essa boa aventurança aí para nós, né? A gente agradece. Né? Então, muito obrigado e até a próxima.